Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Sem perca de tempo, irmãos, eu quero te convidar, por reverência à palavra de Deus, se colocar de pé, aqueles que podem, por favor. Vamos ler o texto sagrado, a proposta que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vale uma oração 3 horas da manhã do pastor, se alguém descobrir o texto base para essa mensagem. Não, pastor, você não vale não, pastor. Eu falei, por isso que o senhor está na frente aí, não vai. Vamos lá, gente, Gente, vocês estão muito tímidos. Eu sei que vocês sabem, por favor, abra a Bíblia aí. Livro de Melquisedeque, Salmo de número 46. Salmo de número 46. Vamos ler alguns versículos. Hoje o estudo ele tem um tema, ele é temático. E eu gostaria de ser fiel à proposta que Deus tem colocado em nossos corações para essa noite. Salmo de número 46, a partir do verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita comigo: socorro, bem presente na angústia. Para fixar: socorro, bem presente na angústia. Verso 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Será que você pode repetir isso para o irmão que está ao seu lado com voz de profeta? Diga: o Senhor dos exércitos está conosco. Isso, mais uma vez para ele acreditar: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Será que você pode repetir comigo? Vamos. Mais uma vez. Aquietai-vos. Serei exaltado entre as nações, diz o Senhor. Serei exaltado sobre a terra. Último verso. O Senhor dos exércitos está conosco. Será que você pode bater na palma da mão do seu irmão e dizer: o Senhor está conosco? Mais uma vez: o Senhor está
Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos rendemos aos seus pés nesta noite, ó Deus, e sabemos que não existe outro Deus além de Ti. Essa reunião, antes de ser marcada aqui, já estava marcado aí nos céus, Senhor. E nós abrimos os nossos corações com o desejo de receber a Tua palavra, porque necessitamos, carecemos do socorro que não vem do homem, mas o socorro que vem de Ti, ó Pai. Enquanto nós ministramos a Sua palavra, ó Deus, que o Senhor visite os corações que aqui estão, que o Senhor traga calma, calmaria, a paz, a tranquilidade, o sossego, o refrigério, o bálsamo de Gileade, que possa ser derramado sobre esta congregação nessa noite, Senhor. Nós clamamos em alto e bom som, fica conosco. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo e precioso de Jesus. Aqueles que concordam, digam amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, antes de nós iniciarmos esse estudo, o Senhor palestrou comigo nesses últimos dias, presbítero Leônidas, que nessa reunião hoje algo aconteceria de extraordinário. Não por mérito do pastor, porque nenhuma, quem sou eu? Mas eu sinto muito forte em meu coração que hoje pessoas que entraram aqui com a alma desesperadas irão sair daqui com refrigério na alma. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Tendo em vista, irmãos, que a proposta ela é divina, ela não é humana, tendo em vista que nós temos a palavra de Deus nessa noite ao nosso favor, nós sabemos que o inimigo faz de tudo para nos distrair. Enquanto a palavra for ministrada aqui, provavelmente os problemas tentarão roubar a sua atenção, tentarão desconectar você da palavra de Deus. Então, eu gostaria nessa noite, e não se escandalize se nesta reunião que tem como tema socorro Deus, não fique preocupado se nós, em algum momento, nós tirarmos aqui para fazer oração específica no decorrer desse estudo. Eu sei que o meu tempo, ele está ali na tela, mas eu sinto forte em meu coração que nós precisamos nessa noite entrar nessa guerra e sair vencedor. Escute, coloque um texto aí, por favor. Vamos começar com Isaías capítulo 55, versículo de número 11. Isaías capítulo 55, versículo de número 11. Redobre a sua atenção aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor vai ler, você preste atenção nele. O texto diz assim, ó, Isaías capítulo 55, versículo de número 11. Diz o Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, ou para qual eu a designei. Preste atenção, irmãos. A palavra de Deus, quando ela é pregada, quando é ministrada a poderosa palavra de Deus, o inimigo de alguma forma tenta roubar a sua atenção.
Porque o que liberta é a palavra, o que salva é a palavra, o que transforma é a palavra, o que cura é a palavra. Ou seja, a solução para todas as áreas da sua vida está na palavra. E quando nós nos assentamos para sermos ministrados, através da palavra que não é minha, mas através da palavra que é de Deus, esse versículo, ele tem que se cumprir em nossas vidas. Então eu vou pedir que você leia comigo mais uma vez. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim será a palavra que sair. No momento do culto, exatamente aqui, quando começa a ministração da palavra, é a hora em que mais o inimigo tenta nos confundir. É nesse momento aqui que dá vontade de ir no banheiro. É nesse momento aqui que o telefone toca. É nesse momento aqui que você lembra de algum problema que você está vivenciando. É nesse momento aqui que o inimigo faz de tudo para que você não venha se conectar com Deus, com a palavra dele. Tendo em vista isso, irmãos, e o tema que nós colocamos para essa noite é socorro Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantos estão vivenciando um momento na sua vida difícil, que muitas das vezes você menciona essa palavra, socorro Deus, ou às vezes nem fala, mas a sua alma grita, sem você abrir a sua boca, socorro Deus. Deixa eu ver quantos aqui estão vivendo isso, levanta a mão. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, você vai receber aí na sua mão um papelzinho, é um pedido. Todos já receberam? Todos receberam? Muito bem. Você sabe qual é o milagre, você sabe o que você precisa da parte de Deus. Qual é o motivo de você estar gritando com a sua alma, socorro Deus? Coloque aí no papel o que você está pedindo a Deus, qual é a sua súplica, qual é a sua necessidade. Todos receberam? Então coloque aí, segure, porque no final nós estaremos colocando esses pedidos na taça de oração. Por favor, pastor Anderson, coloque a taça de oração aqui no centro, em nome de Jesus. Isso, coloque aqui no centro. Enquanto isso, você escreve aí o seu pedido em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Isso, agora eu quero te convidar a se colocar de pé. Esse vai ser um estudo misturado com um momento de oração. Os intercessores aí estejam sensíveis à voz de Deus, à proposta que o Senhor tem para esta noite. Vamos mais uma vez. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos. Assim. Primeira coisa que nós vamos fazer é uma oração para que Deus venha blindar a nossa mente nesse exato momento, para que nada venha roubar a nossa atenção, mediante a palavra que não pode voltar vazia. Ela não vai voltar vazia nessa noite. Para isso, nós precisamos cumprir o que Jesus disse em Mateus capítulo 18 e o versículo de número 18, o que, pastor? O que nós ligamos na terra, a Santíssima Trindade liga nos céus. Então, em nome de Jesus, através da oração, nós iremos orar agora, e o inimigo não vai ter poder nesse tempo
tempo que nos resta de lançar seta na tua mente e roubar a sua atenção. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque a mão sobre a sua mente. Isso, coloque a mão sobre a sua mente. Os céus vão se abrir sobre esse momento, sobre a sua alma, sobre a sua vida. E comece a orar: Senhor, blinda a minha mente. Vai, eu vou deixar orar. Você ora, ore, vai. Ora, ore. Isso, ore. Abre os céus, Senhor, sobre as boas novas nesta noite. Blinda, Senhor, a nossa mente. Isso. Oh, glória. Deus, repreenda tudo que não provém de ti, Senhor. Oh, glória! Deus, Jesus da glória! Deus vai repreendendo tudo que não provém de ti. Deus, não permita que nada e ninguém roube a nossa conexão com o Senhor. Deus, em concordância com a sua igreja, nós pedimos, ó Pai, e entregamos a Ti o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Deus, enquanto ministramos, que a nossa atenção possa estar totalmente voltada para a Tua palavra. Por isso repreendemos, vai jogando por terra toda preocupação, todo conflito, tudo aquilo que rouba, Senhor, a atenção dos Teus filhos. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. A nossa alma pertence a Ti, Senhor. Nós somos morada do Altíssimo. Oh, glória! Glória a Jesus! Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós ligamos aqui como igreja e o Senhor liga nos céus. Deus, nós não queremos nos distrair. Não podemos, não temos tempo para perder, Senhor. Nós entregamos a nossa alma a Ti. Reina, Senhor, com plenitude sobre o nosso coração. E a oração que fazemos a Ti, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Aqueles que já estão conectados com os céus, digam: isso. Podem se sentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Deus, nessa noite marcou um encontro com a sua igreja para responder algumas orações.
Deus nessa noite te trouxe aqui para mostrar para você que Ele ainda é Deus. Ele é o mesmo e Ele não mudou. Será que eu posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto, irmão, que nós lemos é um texto muito conhecido, que muitas das vezes nós decoramos e usamos em nossas orações, em nossas petições, e nós acreditamos de fato que Deus, Ele é o nosso refúgio, que Deus, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu coloquei o tema dessa mensagem como socorro Deus. Será que você pode repetir para o seu irmão isso? Socorro Deus. Socorro Deus. Isso. Eu sei que existem almas, existem vidas que aqui estão e precisam muito que Deus responda a sua oração. Para isso, nós precisamos nos debruçar sobre esse tema, sobre esse texto, sobre essa palavra. E eu fiz aqui algumas anotações e gostaria de compartilhar com os irmãos. Redobre a sua atenção, ouça o pastor por alguns minutos. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Jesus, certa vez com os seus discípulos, porque era comum, Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos, e por companhia vinham também os fariseus, a multidão, muitas das vezes Jesus se manifestava, se verbalizava em palavras por parábolas. Mas o que nós estamos falando aqui agora está registrado em João capítulo 16, versículo 33, que diz que Jesus está com os seus discípulos, e a parte B do versículo diz que Jesus olha para eles e diz assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Os discípulos, eu fico imaginando Pedro olhando para André, André olhando para Tiago, Tiago olhando para João, nos versículos anteriores, eles falam que dessa vez Jesus não estava falando por parábola, mas dessa vez o sentido expresso por Jesus era literal. Aflição, sofrimento, dores na alma, angústia, tristeza, depressão, esses tipos de sentimentos que muitas das vezes alimentam e tomam conta de nossa alma. Humanamente falando, faz parte, porque quando nós, melhor dizendo, quando nosso pai, na carne, Adão, ele resolve cair, tudo o que está inserido dentro do contexto de pecado atingiu o corpo do ser humano. E hoje nós temos Jesus, que veio a este mundo, entregou a sua vida para que hoje, através do seu sangue, nós tivéssemos novamente a liberdade, o refrigério, a paz da alma, o sossego, o descanso
Mas perceba que a aflição bate na porta do coração de todos nós. Todos nós passamos por adversidade. Todos nós passamos por conflitos. E é bastante comum nós que confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, em nossa humanidade, quando nos deparamos com os problemas, nós mencionarmos essa frase, porque a humanidade, ela nos faz, muitas das vezes, acreditar que o milagre, ele não vai acontecer, que é impossível, que isso não é para mim. Não, eu nasci para sofrer. Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo, através da sua palavra, nos trouxe aqui para dizer que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não existe problema que Ele não possa resolver. Não existe nada impossível aos olhos de Deus. Então o Espírito Santo hoje te trouxe aqui para quê? Para dar uma injeção na sua alma, para dizer para você que Deus não se esqueceu daquilo que Ele tem para a sua vida e para a sua família, que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, e que no momento determinado por Ele vai se cumprir. A palavra socorro, irmãos, ela tem origem no latim, que quer dizer succursus, do verbo succurrere, que significa literalmente correr para ajudar, né? Parece que eu até falei em língua estranha, né? Mas eu quero que você se atente a isso aqui. Literalmente significa correr para ajudar. Tão grave. Socorro significa correr para. De novo. Socorro significa. É isso. Então, quando você está dizendo assim para Deus: Deus, socorro, você está dizendo assim: Deus, corra em minha direção, porque eu preciso da sua ajuda. Quer um exemplo? Quer contextualizar? Imagina você no final de semana pegando a sua família e vai para a praia de Copacabana. Chega lá, está com bandeira vermelha, interditado. Você não vai poder tomar banho na praia. Você resolve e lembra que tem uma piscina na casa do presbítero Alessandro. Aí liga para o presbítero Alessandro. O presbítero Alessandro te convida e você vai na casa dele. Chega lá, você e sua tribo, porque crente não tem família, crente tem tribo, né? Chega lá a sua filha de 2, 3 anos, empolgada com a piscina, não sabe o que é raso, o que é fundo, noção do perigo. Ela pula na piscina onde é fundo. Você que é pai, você que é mãe, quando você olha aquela cena, o que você faz? Você faz o quê? Você corre, você pula para salvar a sua filha. O pastor Anderson está com o iPhone 17 no bolso, não quer nem lembrar do iPhone.
vai pular na piscina e vai salvar a Liz. Esse é um exemplo do socorro. Esse é um exemplo que eu quero aplicar aqui, já começando nessa introdução, dizendo para você que Deus marcou essa noite para vir ao seu encontro, não andando, mas Ele está vindo correndo, porque Ele tem pressa. Ele vem saltando pelos montes, sim, Ele vem ao seu encontro. Por quê? Porque você resolveu abrir a sua boca e orar. Você resolveu abrir os seus lábios e clamar. E qual é o clamor? Socorro, Deus. E quem está vindo correndo ao seu encontro é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu não sei se você consegue fechar os seus olhos por um minuto e abrir as suas mãos. Isso, abra as suas mãos. Você que está gritando por socorro, você que está gritando, isso, abra as suas mãos. Isso, e sinta o socorro pegando nas suas mãos agora, neste momento. Sinta a palma das mãos de Deus sobre a sua mão, te segurando e te dizendo: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão e te ajudo. Tenha certeza de que Deus nessa noite está te levantando para um propósito maior na tua vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É sobre essa essência que Deus nos orienta a falarmos nessa noite. Socorro é um auxílio, é um suporte, é uma ajuda, é algo emergencial. E Deus nessa noite nos reúne para mostrar que Ele ainda é Deus. Quando, irmãos, mencionamos a palavra socorro, nós estamos transmitindo com palavras ou sem palavras algumas informações. Exemplo: meus recursos são insuficientes para resolver esta situação. Quando você fala socorro, Deus, você está dizendo para Deus: Deus, sou limitado. Quando você olha para os céus e diz em alto e bom som: socorro, Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu não tenho forças, fugiu do meu controle. Quando você grita socorro, Deus, você está dizendo, ainda sem palavras, que você é incapaz. Mas que bom, irmãos, quando nós expressamos esse tipo de sentimento para Deus, porque todas as vezes que nós fazemos isso, Deus, Ele entra no cenário para mostrar que Ele ainda é Deus na sua vida. Então qual é o segredo? É mostrar para Deus a sua fragilidade, a sua incapacidade. Você quer ver? Joel, no capítulo de número 3, versículo de número 10, a parte B, diz assim, ó: diga ao fraco, diga ao fraco, eu sou forte.
que nós aprendemos com esse versículo? O que nós aprendemos com Joel? É o que nós falamos acima. Mesmo sem forças para resolver tal situação, nós vamos na fonte certa. Porque tem muitos que reclamam com A, que reclamam com B. Muda a proposta. Gera expectativas em homens que falham, que promete e não cumpre. Mas qual é o segredo? O segredo é entregar toda a sua ansiedade, os seus desejos na mão da pessoa que pode resolver. E Deus está dizendo nessa noite: meu filho, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu socorro. Detalhe, bem presente na hora da angústia. Então perceba, irmãos, que nós precisamos depender totalmente de Deus. Então, quando eu falo socorro Deus, eu estou mostrando que eu não tenho força, não tenho condições, e que a minha única esperança se chama Jesus de Nazaré. Entramos para o texto e nós vamos extrair aqui 6 verdades que a angústia não roubou do coração do salmista a respeito de Deus. Nós lemos todo o contexto, que são 11 versos. Se os irmãos perceberem, dentro desses 11 versos, nós vamos encontrar esse único sentimento, chamado angústia. Os outros versos não nos apresentam outro tipo de sentimento. A única vez que dentro do texto e que é gerado no coração do salmista é a angústia, mas nós aprendemos com ele que mesmo a angústia batendo na porta do coração não foi capaz de roubar a certeza e a convicção de que Deus permanece o mesmo. Então perceba, no versículo de número 1, no versículo de número 7, no versículo de número 9, vamos um por vez. Me ajuda aí, por favor, Mídia. Versículo de número 1. Leia comigo, vamos. 1, 2, 3. Deus. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, que a angústia não pôde roubar do coração do salmista, é: Deus é. Você pode repetir comigo? Deus é. Segure aí. Deus é. A segunda verdade que nós aprendemos dentro desse texto está no versículo de número 7. Leia comigo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. A convicção e a certeza que a angústia não pode tirar do coração do salmista e não pode tirar do nosso coração é: Deus está. A terceira verdade está no versículo de número 9. Vamos juntos? Ele faz cessar
A terceira verdade que você tem que ter no seu coração é: Deus ainda faz. Então, para fixar, Deus é, Deus está e Deus faz. Vamos juntos? Na sua vida, Deus. 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 E na sua vida, Deus. Na sua vida, Deus. Na sua vida, Deus. Na sua vida, Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué, Deus foi com Juízes, Deus foi com Davi, Deus foi com Isaías, Deus foi com Salomão, Deus foi com Jeremias, Deus foi com Oséias, Deus foi com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João. Deus deu vista ao cego de Jericó, Deus ressuscitou Lázaro, e Deus ainda é o mesmo na tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é o meu socorro. Vamos lá? Deus é o meu socorro. Não, é para o diabo bater em retirada. Bate no peito e grita dizendo: Deus é o meu socorro. Mais uma vez: Deus é o meu socorro. Para terminar, vai. Deus, Ele é Deus na sua vida, e ponto final. Quantos recebem, digam glória a Deus. Deus é. O que Ele é? O verso 1 responde: o nosso refúgio. Se você está precisando de refúgio, Deus é. Se precisa de fortaleza, Deus é. Se a angústia está falando mais alto na sua alma, Deus é. Que entra na sua alma e extirpa esse sentimento de depressão, esse sentimento de ansiedade, esse sentimento que tenta te jogar para baixo. Deixa eu te dar uma notícia, não, te lembrar: você é a coroa da criação de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem ciúme de você. Portanto, Deus é na sua vida. Verso 7. Deus está. Repita comigo: Deus está conosco. Deus está comigo. Deus está com a minha família. Ponto. Ponto. Ele é o teu socorro, não é? É Ele que resolve os seus problemas, sim ou não? Jesus está para ser ascendido aos céus. Coloca aí, Mateus 28, 20. Ressuscitou. Mateus 28, 20. Olha o que diz o texto. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou, repita comigo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, ó: amém. Ponto final.
Pastor, mas Jesus não está aqui, sim. Mas Ele enviou o seu Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estava lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, o Espírito que sopra a vida, pairava sobre a face das águas. E o Espírito Santo nessa noite está pairando sobre este ambiente, dizendo: eu estou convosco. Eu estou convosco, estou contigo, estou com a tua família, estou nesse problema, estou nessa doença, tudo tem um tempo determinado. Eu estou convosco e vai acontecer. E o verso de número 9 diz: Deus faz. Você pode repetir comigo assim, ó: Deus ainda faz. Agora de verdade, irmãos, agora de verdade, tá bom? Sem hipocrisia. Quantos acreditam que Deus ainda faz? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Com esse brado de aleluia e glória a Deus, você me faz acreditar que o seu milagre está chegando. Tudo o que nós precisamos é acreditar que Ele ainda faz. E qual é a chave que nós precisamos ter para Ele fazer? Diga para o seu irmão: a fé. Isso, repita: a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É através da fé que os heróis da fé foram vencedores. Foi através da fé que o mar vermelho se abriu. Sim, foi através da fé que a mulher do fluxo de sangue ficou curada. Sim, foi através da fé que a muralha de Jericó foi jogada ao chão. E é através da fé que Ele vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para alimentar a sua alma de verdade, Efésios capítulo de número 3, versículo 20, vai. Isso, lê para a sua alma, mas lê com propriedade, vai lá. 1, 2, 3. Vai, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se eu fosse você, eu levantava a mãozinha para o céu e gritava: Deus ainda faz, Deus ainda faz, Ele ainda faz, Ele ainda faz. Pastor, faz. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. É Ele que faz, irmãos. É Ele que converte o coração dos filhos aos pais. É Ele que converte o coração dos pais aos filhos. É Ele que continua fazendo. E se hoje nós estamos aqui, é porque nós acreditamos que ainda Ele... Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda faz. A mensagem e a proposta é essa: é sairmos daqui nessa noite acreditando que Deus é
que Deus está e que Deus faz. Vamos sair daqui acreditando que Deus e que Deus. Só que nem tudo flores. Deus ainda faz, Deus ainda é, e Deus ainda está. Mas eu e você, nós precisamos termos posturas de verdadeiros guerreiros da fé. Deus faz o que é para Ele fazer, mas o que você tem que fazer, você tem que fazer. É bonito porque aqui os filhos de Corá, me parece que foram os filhos de Corá que escreveram isso aqui, deixa explícito, aberto, transparente, que Deus é o nosso refúgio. Eu posso ouvir um amém? Amém. Que Ele é a nossa fortaleza. Eu posso ouvir um amém? Amém. E que Ele é o nosso socorro. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas que mesmo assim, a angústia, o sofrimento bate em nosso coração. É bonito e nós temos que aplicar isso em nossas vidas, assim como o salmista, acreditar que o problema ele não pode ser maior do que a certeza de que Deus trabalha em prol dos seus. É bem verdade que muitos, de fato, lutam, perseveram, correm atrás, entra na batalha, entra na guerra, e independente da pressão de Satanás, não recua, permanece intacto, continua, soldado ferido, mas continua, até o dia que Deus faz, e ponto final, e faz mesmo. Só que também existe uma classe de pessoas que alimentam mais angústia do que a certeza no coração de que Deus é maior do que todas as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui porque o tempo já foi. Você quer ver? A angústia, irmãos, angústia é uma dor intensa da alma, é um sofrimento. A angústia, ela tem o poder de fazer você parar. A angústia, ela tem o poder de fazer você ficar trancado dentro do quarto, alimentando pensamentos negativos. Sim ou não? Sim. É isso que ela faz, e ela altera muitas das vezes o seu campo de visão. Às vezes o problema que você tem é do tamanho ou a capacidade da água que está nesse copo, mas por causa da angústia que você alimentou, parece um mar bravio, parece um oceano. A angústia tem o poder de fazer isso em nossa alma. Você quer ver uma coisa? Extrair e aplicar aqui um ensinamento dentro do Salmo de número 46. Preste atenção. Eu vou ler o verso 1, verso 2 e verso 3. Preste atenção. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza.
E Deus é o nosso socorro. Preste atenção. O verso de número 2 diz assim, ó: ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, a angústia tem o poder de fazer isso. Ela tem o poder de fazer você acreditar que é possível pegar um monte e lançar no meio do mar. Você entendeu o que eu estou falando? Vou contextualizar. Muitas das vezes, o problema que você vive e que nós conhecemos como angústia, ele tem o poder de fazer você acreditar com todas as forças da sua alma que aquilo que você está vivendo é para a morte, que você nasceu para perder, que você nasceu para sofrer. Mas todas as vezes que nós nos posicionamos diante de Deus, e mesmo com esse tipo de sentimento na nossa alma, nós nos colocamos de pé e acreditamos que nada e ninguém pode fazer com que a nossa fé seja roubada, nós, em um tempo determinado, conseguimos dominar, controlar a situação. E muitas das vezes você sabe qual é o nome desse monte que você está transportando para o mar. Você sabe qual é. A sua visão, ela te mostra que o que você está vivendo é uma realidade. Mas escute, Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para a sua igreja: isso é simplesmente um momento, vai passar. Deus vai abrir os seus olhos e você vai perceber que aquele monte não é tão grande como você imaginava. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui nessa noite: como está a sua fé no que diz respeito à convicção de que Deus se importa com você, de que Deus tem o melhor para a sua vida? Será que você acredita que as suas orações Ele tem recebido? Quantos concordam com isso? Digam amém. Enquanto eu estudava essa mensagem, o Espírito Santo palestrava comigo, e disse ao meu coração que nessa reunião teriam pessoas que estariam completamente com a visão distorcida no que diz respeito ao problema que está vivendo. Você está intensificando, ampliando aquilo que não é para ampliar. Mas escute, Deus te trouxe aqui nessa noite, assim diz o Senhor, para desvendar os seus olhos e mostrar para você que Ele ainda é Deus, que Ele pode fazer. Salmos de número 119, o verso de número 18 diz assim, ó: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Eu não sei como está o seu campo de visão, mas se você ainda acredita em ato profético, deixa o verso aí na tela, por favor. Deixa o verso aí na tela, 119, 18, isso. Você vai fazer isso como um ato de fé,
para que você possa sair daqui acreditando que Deus vai trazer a resposta que você precisa. Vem comigo, leia o versículo e, como um ato profético, você vai arrancar essa escama dos teus olhos, e Deus, a partir desse momento, vai mostrar para você as maravilhas que existem na lei dele para a sua vida. Vamos juntos, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Isso, tira a escama dos teus olhos, joga no chão e tenha uma visão dos céus para a tua vida. Não é a angústia que vai te parar, não é a dor que vai te parar, não é o sofrimento que vai te parar, não. Deus tem boas novas para a sua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O último verso do texto base que nós lemos, verso de número 11, a gente fecha aqui. Quero convidar aqui pastor Anderson, pastor Marcelo, pastor Braz, presbítero Alessandro, que é um dos responsáveis aí da intercessão. Fica aqui à frente, por favor, os 4. Todos preencheram o pedido aí, todos. O seu pedido está aí. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente e vai colocar o seu pedido na taça de oração. Conforme você colocar o pedido na taça de oração, você vai receber a bênção sacerdotal dos pastores. Coloca o pedido, receba a bênção do Senhor através dos pastores desta casa. Enquanto o ministério de louvor vai louvar, você vai sair do seu lugar. Mas antes, vamos acreditar no último verso do Salmo 46. Em alto e bom som, terminam aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, o Senhor, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para terminar, o Senhor está conosco. O Deus